Convido você a fechar os olhos. Nós vamos dirigir uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos visite de maneira especial na manhã deste domingo. Bendito Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade renovada em nossa vida de abrirmos a tua santa e bendita palavra e meditar nos teus santos ensinamentos. Nesta manhã de domingo, ó Deus, o nosso coração é visitado de maneira especial com a alegria da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor, que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, o teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e garantiu-nos a nossa ressurreição. Ó Deus, nós te louvamos por esta bendita oportunidade, por esta data maravilhosa. Te louvamos pela Páscoa cristã, que é o nosso Cordeiro Pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome por data tão especial. Ó Deus, queremos colocar este cenário atual em que vivemos na tua presença. Que o Senhor nos visite com misericórdia, nos concedendo a alegria do reencontro com os nossos irmãos no templo, para o culto público, para que possamos, ó Deus, irmanados, louvarmos o teu nome, bendizermos o teu nome e termos a alegria da comunhão dos santos. Sabemos que tu haverás de nos conceder esta alegria no tempo do Senhor. E agora, ó Deus, que haveremos de abrir a tua palavra para a meditação, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, sensibilize o nosso ser, para que possamos, ó Deus, estarmos acessíveis à ação do teu Santo Espírito, para que ele fale por meio da palavra, alimentando a nossa alma, avivando a nossa esperança, exortando-nos também na caminhada cristã. Ó Deus, que ao final desta meditação, tenhamos, ó Deus, a nossa esperança avivada no Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Fala aos nossos corações, no nome de Cristo. Amém. Convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar o texto, não somente a leitura do texto, mas também permanecer com a sua Bíblia aberta para, na evolução assim do sermão, você acompanhar aquilo que haveremos de falar ao seu coração por meio da bendita palavra do Senhor e na ação do Espírito Santo. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, será o texto de nossa meditação neste domingo da ressurreição, quando trazemos à nossa memória a ressurreição de Cristo, maravilhosa doutrina do cristianismo, que nos faz olhar para o Senhor, tendo a certeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 13 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres
das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esta é a palavra bendita do Senhor para a nossa meditação nesta manhã. Como anda a sua caminhada pelas veredas desta vida? Com quem você caminha? O evangelista Lucas registra este importante episódio que narra a caminhada de 2 discípulos rumo a uma aldeia chamada Emaús. A caminhada foi na tarde daquele domingo da ressurreição. Aqueles homens caminhavam desassistidos de esperança, mergulhados na sombra de expectativas frustradas. Como que, voltando para casa, não sabemos se eles moravam em Emaús, mas é provável. Como que voltando para casa na tarde daquele domingo, para esperar uma rotina semanal começar na segunda-feira, no dia seguinte. Até que encontraram Jesus. Ou melhor, o Cristo ressurreto os encontrou naquele caminho de Emaús. Neste domingo, irmãos, domingo da ressurreição, eu quero trazer à sua memória, à nossa memória, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso quero meditar neste texto sobre o seguinte tema: encontrando o Cristo ressurreto no caminho de Emaús. Convido você a mergulhar nesta passagem riquíssima e que certamente falará ao nosso coração neste domingo de Páscoa, neste domingo especial, quando trazemos à nossa memória o Cristo ressurreto. O verso 13, analisemos a passagem, começa assim: naquele mesmo dia. Se você olhar para o versículo 1 do capítulo 24, Lucas 24 começa assim: mas no primeiro dia da semana. E o nosso texto, Lucas 24, 13, começa assim: naquele mesmo dia, ou seja, o primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição, provavelmente na tarde daquele domingo, 2 discípulos, e não apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús.
Observe que o verso 13 nos informa que a aldeia de Emaús ficava a uma distância de aproximadamente 60 estádios de Jerusalém. Pelo sistema grego e romano, um estádio equivalia a mais ou menos 185 metros. Logo, 60 estádios equivale a aproximadamente 11 quilômetros de caminhada. Uma caminhada de 11 quilômetros, mais ou menos 2 ou 3 horas a pé, não é mesmo? E a identidade destes dois discípulos? Qual a identidade destes dois homens? Não sabemos, irmãos, exceto o nome de um deles, segundo o versículo 18, Cleopas. Mas por que eles estavam viajando para Emaús, provavelmente na tarde daquele domingo? Talvez, irmãos, voltando para casa, para enfrentar uma segunda-feira no outro dia, voltar a uma rotina de atividades. Na mente deles, certamente estava pensamentos de tristeza, de decepção. Afinal, Jesus morreu naquela sexta-feira, foi crucificado. Será que tudo havia acabado? O verso 14, acompanhe em sua Bíblia, diz: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais coisas? Certamente, irmãos, a crucificação era o assunto, a morte de Jesus naquele final de semana, os acontecimentos daquela semana final. Mas em meio ao retorno, algo inusitado acontece. Versículo 15, acompanhe em sua Bíblia. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. De repente, um estranho se aproxima, chega perto deles. Lembremos que eles estão numa jornada de 11 quilômetros. Agora, eles já não eram em 2, mas sim em 3. O novo integrante chega para aquela caminhada. E este novo integrante era Jesus. Era o Cristo ressurreto, que havia ressuscitado na manhã daquele domingo e agora caminhava com eles ali à tarde daquele domingo. Mas olha o verso 16. O texto diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus se aproximou deles, caminhava com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Para eles era um estranho que se aproximou. Contraste o verso 16 com o verso 31. Faça isso. O verso 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O verso 31, vamos ao verso 31, diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. A conclusão é: o impedimento e o desimpedimento foi colocado por Deus. Foi algo de Deus na vida daqueles discípulos. Certamente eles conheciam Jesus, viram Jesus muitas vezes, mas os seus olhos agora estavam impedidos de reconhecer Jesus. Aquele estranho para eles que chegou, lhes dirigiu a palavra. Olhe o versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Irmãos, Jesus então faz uma pergunta a eles: vocês estão preocupados com o quê? Conversando sobre o quê? O que preocupa a mente de vocês? Observe que o final do verso diz que eles um deles que teve a identidade revelada aí no verso 18, chamado Cleopas, respondeu: você não sabe? Olha o verso 18. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias?
Tu és o único que não sabes? Em nossos dias, irmãos, pensemos na indagação em nossos dias. Certamente seria algo do tipo: você está desconectado? Você não abriu as mensagens do seu WhatsApp? Não foi ao Instagram? Não percebeu? Você não acompanha as redes sociais? Pense com a mente daqueles dois. Afinal, irmãos, a crucificação, a morte, a crucificação de Jesus havia se tornado um acontecimento tão difundido em Jerusalém e nos arredores, que alguém se apresentar indiferente a esse assunto naquele domingo seria algo totalmente inusitado, que causava espanto. Pense na decepção deles. Era o sentimento daqueles discípulos. Com a crucificação, parece acabado, mas eu chamo a sua atenção para algo digno de nota no verso 18. O verso 18 nos diz que este que respondeu a Jesus se chamava Cleopas. Em João 19, 25, no Evangelho, João 19, 25, a Bíblia diz que no momento da crucificação, junto à cruz, estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e também Maria Madalena. Seria o Clopas, mencionado por João no Evangelho 19, 25, a mesma pessoa? Cleopas? Não podemos afirmar com certeza, mas é muito possível. Se este discípulo aqui, Clopas ou Cleopas, for o mesmo citado lá em João 19, 25, como estando ali a sua mulher, irmãos, pense nisso. Pense nisso, se for esta Maria, mulher de Clopas, que estava junto à cruz, a esposa de um daqueles discípulos, ele teria ainda mais interesse em descobrir o que aconteceu, não é mesmo? Ele estava mais inteirado dos acontecimentos. Afinal, sua mulher poderia ter estado, ali ao pé da cruz. Lucas cita muitas mulheres. Se você ler o capítulo 24, você ficará impressionado de ver quantas vezes o evangelista faz referência às mulheres. Mas voltando ao texto, Jesus então incita-os a falar o que sabiam, o que estava em seus corações. Olha o verso 19. Quais são os acontecimentos? Jesus pergunta para eles. Jesus queria ouvir da boca deles a interpretação deles quanto ao acontecimento. Então, aparece uma série de lamentos. Preste atenção. Do verso 19 ao verso 24. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eis a interpretação daqueles dois discípulos para Jesus. Vejam que eles não citam as Escrituras. Percebam isso, meus irmãos. Eles não citam as Escrituras, apenas se concentram na observação humana dos acontecimentos. Então, aparecem frustração, desilusão
decepção. Quando retiramos os olhos das Escrituras e olhamos qualquer cenário apenas da perspectiva humana, decepcionaremos, ficaremos frustrados. A lição é: não podemos retirar os olhos das Escrituras. Este homem revela a expectativa judaica quanto à vinda de Cristo. Olha o verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles revelam a expectativa de um reino político, um reino terreno, imediato. Então vem a frustração. Mas Jesus assume a palavra, e eu chamo a sua atenção para a lição de Jesus. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Observe que Jesus profere palavras duras a eles inicialmente. Honestos e tardos de coração. Não podemos nos esquecer de que, da perspectiva deles, Jesus era um estranho. Eles não reconheceram Jesus. Agora aquele que se aproximou deles, um estranho aos seus olhos, começa a repreendê-los. Vocês são tolos. Literalmente é isso. Vocês são tolos, tardos de coração para crer. O que há de errado com vocês? Vocês não são crentes. É isso, irmãos, que Jesus diz a eles. Vocês não conhecem as profecias messiânicas? Vocês retiraram os olhos das Escrituras? Ah, irmãos, quantas vezes agimos assim também. Ficamos apenas no campo da observação humana e nos esquecemos de colocar os nossos olhos nas Escrituras, o que elas dizem. Ainda mais nesses dias de calamidade, não é mesmo? Quantas vozes se levantam, mas a voz que precisamos ouvir é a voz do Senhor falando na Escritura. Quantas vezes, irmãos, divulgamos coisas que são frutos de mentes doentias, frutos da imaginação humana, nesses dias de calamidade. Os reformadores diziam: a mente humana é um campo fértil de imaginação. Cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você propaga. Foi isso que Jesus fez com estes dois discípulos. Jesus os repreende. Honestos e tardos de coração, olhe para a Escritura. Não convinha que o Cristo padecesse. Não está escrito na Escritura. Olha o verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O extraordinário aqui da passagem, irmãos, é que a mente daqueles dois discípulos, a mente deles foi aberta quando Jesus abriu a Escritura, expôs a Escritura a eles, e não foi com a presença física de Jesus, porque eles sequer reconheceram Jesus. Começou por Moisés, 1400 anos antes de vocês. Passou pelos profetas, Isaías, 700 anos antes de vocês. E assim expôs as Escrituras a eles. Ah, irmãos, precisamos crer na Escritura. Ela é a palavra de Deus. Eu creio que se fossem nossos dias, Jesus diria a eles, ao invés de ler as Escrituras, o que vocês estão fazendo? Viajando pelas redes sociais da vida? Preocupado
com as notícias humanas apenas. Volte-se para as Escrituras. Preocupado apenas com notícias veiculadas por mídias, muitas vezes duvidosas e interesseiras. Volte para a Escritura. Em momentos de crise, como o que estamos vivendo nesses dias, irmãos, o que temos feito? Ficando apenas olhando fake news, espalhando terror? Volte para a Escritura. Jesus foi duro com eles ao chamá-los de nécios e tardos de coração. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, está escrito na Escritura. Eu fico a pensar, irmãos, por quanto tempo Jesus expôs a Escritura para eles. Lembremos que eles estão numa caminhada de 11 quilômetros. Eu faço uma caminhada de 6 quilômetros, gasto 1 hora de prazo. Eu imagino que 11 quilômetros, pelo menos 2 horas, não é? Ou um pouco mais. Eles estão nesta caminhada aí de 2 horas, ou um pouco mais. E Jesus expondo as Escrituras ali com eles, a pé, caminhando com eles. O verso 27 diz que ele começou por Moisés. Chama a sua atenção para esse verso, olhe novamente. Discorrendo por todos os profetas, todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, ou seja, toda a parte da Escritura que falava do Messias, que falava de Jesus, ele trouxe ali, expôs ali perante eles. Mas o verso 28 diz que eles se aproximaram então de Emaús, a caminhada chegando ao final. Preste atenção, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Imaginemos uma encruzilhada, a caminhada, e de repente uma encruzilhada que você tinha que virar para chegar em Emaús. Para chegar em Emaús precisava então virar. Mas Jesus fez menção de passar reto. Olha o verso 29, o que aconteceu. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus então entra na aldeia. A ideia de constranger aqui é a ideia de insistir. Eles insistiram com Jesus: fique conosco, por favor, fique com a gente, vamos jantar juntos. Após uma caminhada aí de 11 quilômetros, estamos cansados, vamos entrar. Jesus concorda. Agora preste atenção nos versos 30 e 31. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então, verso 31, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, que desfecho surpreendente! Após uma caminhada de 2 ou 3 horas, após Jesus expor as Escrituras, entraram em casa, sentaram à mesa para uma refeição. Quando eles então tiveram os olhos abertos e reconheceram Jesus, ele desapareceu. Não era hora então de aproveitar aquele momento com Jesus ali? Estavam à mesa, vejamos o texto, literalmente enquanto reclinavam-se para comer. As atitudes de Jesus revelam a eles quem ele era. Preste atenção no verso 30, 4 verbos. 4 verbos aqui nos chamam a atenção. Tomou, abençoou, partiu e deu. Diz o texto: tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Essas ações de Jesus acionou a mente deles. Tomou o pão, abençoou, isto é, orou. Jesus orou com eles.
partiu e deu a eles. O que isso nos faz lembrar, irmãos? Isso mesmo, o sacramento da ceia do Senhor, a ministração da ceia. Jesus toma o pão, agradece pelo pão, parte o pão e dá a eles. Quando ele partia o pão, os olhos deles foram abertos. Mas algo inusitado aconteceu. Diz o verso 31 que Jesus desapareceu. Que coisa extraordinária! Os olhos deles foram abertos por Deus, não duvide disso. Foram abertos quando Jesus usou a palavra, pregou a palavra naquele caminho. E agora, ministrando ali aquele momento, os olhos deles foram abertos. John Stott, conhecido teólogo, nos conta em seus escritos que a mãe de John Wesley, Susana, teve seus olhos abertos em um momento de celebração da ceia. O testemunho da mãe de John Wesley, Susana, diz assim: meus olhos foram abertos durante a celebração da ceia. As palavras tocaram o meu coração e eu tive a certeza de que Deus, em nome de Jesus, havia perdoado os meus pecados. Louvado seja o Senhor que abre o nosso coração por meio da palavra pregada e da palavra simbolizada durante a ministração da ceia. Palmer Robertson, grande teólogo, nos leva a mergulhar em um ponto teológico profundo aqui. Ele pergunta assim: por que o Senhor impediu a eles de verem Jesus até então? Você já pensou nisso? Então, Palmer Robertson responde: por causa de você, por causa de nós, foi que ele impediu. Para que eu e você entendêssemos hoje a maneira que Deus abre o coração do pecador. Ainda hoje nós podemos ter a mesma experiência desses dois discípulos a caminho de Emaús. Não é sem motivo que Jesus imediatamente, ao ver os olhos deles sendo abertos, Jesus desapareceu, saiu de cena. Por que ele desapareceu? Preste atenção. Para nos ensinar que ainda hoje o Cristo ressurreto pode ser encontrado nas páginas da Escritura. É aqui que nós encontramos o Cristo ressurreto. É aqui. Não espere uma aparição miraculosa de Jesus. Procure Ele na Escritura e você o encontrará. Veja que aqueles homens disseram, verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando reconhecemos nas páginas da Escritura, nosso coração deve se aquecer. Eu espero que o seu coração esteja sendo aquecido nesta hora ao ouvir a exposição da palavra. Eles disseram que enquanto Jesus explicava a palavra a eles, o coração deles ardia. Preste atenção, o que fez o coração deles arder não foi a presença física de Jesus ali do lado, porque eles sequer reconheceram Jesus. Mas o que fez o coração deles arder foi a exposição da Escritura, foi a presença de Jesus nas Escrituras. Isso significa que o seu coração pode arder agora em chamas ao ouvir esta palavra. Neste domingo da ressurreição, você consegue encontrar Jesus na Escritura? Quando a Escritura é pregada todos os dias para você, o seu coração arde? Se você conseguir enxergar o Cristo anunciado nas Escrituras, evidenciado nas Escrituras, saiba que o seu coração pode arder.
Louvado seja o Senhor. Mas eu quero concluir esta mensagem nesta manhã de domingo da ressurreição, dizendo: será que agimos como se Jesus estivesse vivo? Onde estaríamos se Jesus não tivesse ressuscitado? Qual seria o nosso futuro? Saiba que você precisa de um Messias, que nós precisamos de um Messias, que sofra a punição dos nossos pecados. Mas Jesus fez isso. Você precisa crer e se entregar a Ele. Ele sofreu por você, Ele morreu por você, por nós, Ele ressuscitou por nós. Agora é preciso que creiamos nele e nos entreguemos a Ele. Qual seria o nosso futuro se Jesus não tivesse ressuscitado na manhã daquele domingo? Qual seria o nosso futuro? De perdição. Mas Ele ressuscitou. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, como num grito, num brado de vitória, ele exclamou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso labor, o vosso trabalho não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto termina, e aqui nós vamos concluir, mostrando a reação daqueles dois após estes acontecimentos. Versos 33 a 35, e então finalizamos. 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Por que 11? Porque Judas já havia dado cabo em sua vida, não é? Verso 34. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Agora aqueles homens se transformaram em proclamadores, não é? Nem a distância, nem a noite os impediu de voltar. Preste atenção nisso. Caminhada de 11 quilômetros a pé. Chegaram na aldeia. Mas ao ouvir, ao entender a mensagem, eles voltaram para Jerusalém no mesmo instante. 11 quilômetros de volta, a pé, certamente. Ah, irmãos, para que voltaram? Para anunciar que Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Eles voltam para ter comunhão com os irmãos, para dar as boas novas aos irmãos. Jesus está vivo. A tristeza não pode mais nos dominar. Eu fico imaginando a volta daqueles homens, não é? Aquele pranto, aquele lamento na ida, mas agora a alegria. Eu creio que eles voltaram num tempo muito menor, quem sabe até correndo, não é? Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade. É impossível ter um encontro com Cristo vivo e permanecer calado. Não conseguimos. O poder da ressurreição abre os nossos lábios para a pregação. Foi o que aconteceu com aqueles homens. A ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés. E eles agora falaram, proclamaram. E em você, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado pelas veredas desta vida? Todos nós caminhamos rumo a Emaús, não é? A diferença é que uns encontram o Cristo ressurreto, outros não. Estes que não encontram, apenas aguardam uma segunda-feira para retomar a rotina. Ou, quem sabe, em nosso cenário atual,
aguardam acabar a quarentena para voltar à rotina, não é? Jesus é aquele que vem ao nosso encontro nas angústias da nossa caminhada rumo a Emaús. O Senhor nos encontra na exposição da palavra, o Senhor nos encontra no partir do pão, Ele abre os nossos olhos, a nossa mente, nosso coração e os nossos lábios. Viver com Ele vai além das crises e tragédias desta vida efêmera. De certa forma, todos nós caminhamos rumo a Emaús. Mas ao encontrar o Cristo ressurreto, deixe Emaús, volte para Jerusalém, correndo. Mas para Jerusalém celestial, onde o Senhor nos espera. Irmãos, a alegria da ressurreição invade os nossos corações na manhã deste domingo. A ressurreição de Cristo é a base, é o penhor, é a garantia de nossa ressurreição. Cristo venceu a morte. Por isso cantamos: Cristo venceu, liberta está minha alma. Gozo a divina calma de sua paz, bem longe dos grilhões da eterna morte, bem junto ao trono que me satisfaz. Nós cristãos descansamos na certeza da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a orar. Bendito Deus e Pai, graças te damos por esta palavra poderosa que veio falar profundamente ao nosso coração nesta manhã de domingo, domingo da ressurreição. Ó Deus, à semelhança daqueles 2 discípulos, muitas vezes caminhamos rumo a Emaús da existência humana sem esperança, frustrados, decepcionados, lendo apenas as perspectivas humanas, os noticiários humanos, e nos esquecemos das Escrituras. Ó Deus, confessamos isso. Tenha misericórdia de nós. Volte os nossos olhos para as Sagradas Escrituras, para que possamos encontrar Jesus, encontrar a bendita esperança. Que o Cristo ressurreto seja a nossa esperança. Em dias maus como estes que estamos vivendo, que a desesperança assola a humanidade, que nós possamos levar a bendita esperança. Jesus vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. Louvado seja o Senhor. Aplique esta mensagem no coração daqueles que nos acompanham, daqueles que haverão de assistir este sermão em outro momento. Que a palavra que é viva e eficaz, que é cortante, que é penetrante, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, encontre guarida nos corações daqueles que haverão de ouvi-la e de nós que estamos ouvindo agora. Ó Deus, abençoa-nos, carecemos de Ti. Conceda-nos dias melhores. Ó Deus, conceda-nos a alegria de ver erradicado este mal que tem assolado a humanidade. Mas permita, ó Deus, que possamos, como cristãos, extrair lições destes dias maus, olhando para as Escrituras. Louvado seja o Teu nome. Te louvamos por esta data preciosa, por este domingo glorioso, no nome de Jesus. Amém.